dia, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Louvado seja Deus. Mais uma manhã reunidos em nossa igreja local, com o objetivo de aprender, e nesse ajuntamento dos santos, dos salvos do Senhor, com qual Cristo é o cabeça, louvarmos a Ele por todos os teus feitos, tudo o que Ele tem feito por nós. O Senhor tem sido muito bom na nossa vida. Não tem sido fácil, né, irmãos? Mas o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, e temos motivos para, assim, adorar ao Senhor. Irmãos, eu quero falar nesta noite a respeito de Atos, capítulo de número 17, versículos de 16 ao 34. O tema do sermão e da exposição nesta manhã é o Deus desconhecido, aonde está a mensagem central desse texto. Ok? Vamos ler apenas um versículo, irmãos? O versículo de número 23. No decorrer da exposição, nós estaremos fazendo menção de todos os outros. Ok? Capítulo 17, versículo de número 23, que diz assim: porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Nosso Deus e Pai, nesta manhã nós louvamos e adoramos a Ti, por saber que esse Deus, outrora desconhecido por nós, tornou-se revelado por Tua graça para a nossa vida. E por isso pedimos a Ti que tudo que for dito nesta manhã venha de encontro ao nosso coração, que o Senhor fale conosco nesta manhã e nos dê sabedoria para colocarmos em prática e aprendermos mais de Ti e assim vivermos para a Tua glória. Amém. Então vamos para os slides. O primeiro é o tema, que como eu já me referi, o Deus desconhecido. Esse é o tema central que nós vamos encontrar nesse texto, e é sobre isso que nós iremos falar, expondo então Atos capítulo 17, do 16 ao 34. Vamos adiante nos slides. Nesse segundo slide, nós vamos ver Paulo na sua segunda viagem missionária, agora com esse objetivo, atravessando a Macedônia e plantando igrejas. Ele começa por Filipos, os irmãos já conhecem, né, a carta dele aos Filipenses, e a gente vai ali vê-lo iniciando uma igreja, plantando igreja, através de um carcereiro, através de pessoas que estavam naquele momento onde aquela ex-endemoniada conhece acerca de Jesus e é liberta, a casa de Lídia, prisioneiros que estavam ali quando Paulo e Silas louvavam ao Senhor. Então, quando ele sai ali, depois daquele grande alvoroço, depois daquela prisão, ele deixa uma igreja estruturada e plantada lá em Filipos. Ele sai de lá, então vai para Tessalônica. Chegando em Tessalônica, ele fica ali por cerca de 3 semanas, mas é o suficiente também de plantar uma igreja ali, onde algumas mulheres nobres que tinham um bom poder aquisitivo, alguns judeus, né, que o costume dele era chegar primeiro e ir na sinagoga, porque ali eles possuíam
o Antigo Testamento, possuíam ali as Escrituras. Então Paulo podia provar por meio das Escrituras quem era Cristo. Então as Escrituras, vamos tentar entender que naquela época era muito caro, pois era escrito à mão e na sinagoga tinha. Então Paulo ele vai lá nesse objetivo de poder mostrar através das Escrituras que não era apenas algo que ele estava criando ou achando, e também ia nos seus irmãos, ok? Que eram quem? Os judeus. Então ele começa também ali por Tessalônica. De Tessalônica causa um grande alvoroço, pois pessoas começam a se render ao Evangelho. Então vem a perseguição daqueles judeus. Então ele tem que sair dali, e dali ele vai para Bereia. Chegando em Bereia, ele começa a ensinar, e ele começa a reparar na atenção daquelas pessoas. Pois conforme ele ia ensinando, as pessoas iriam conferindo se verdadeiramente o Deus que ele estava pregando era o Deus que o Antigo Testamento apresentava ali. E Paulo os elogia, Paulo dá testemunha acerca deles, dizendo que eles eram zelosos, pois eles estavam ali observando as Escrituras. E de Bereia também começa uma perseguição, pois aqueles que estavam lá em Tessalônica começam a saber que eles estão em Bereia e dali vão até lá. Então ele sai, vai para o litoral, e ele é levado para o litoral, e ele chega até Atenas, ok? E ele chega em Atenas. Vamos entender agora a introdução, próximo slide, que tem um objetivo, essas mensagens que eu estou trazendo. Em uma delas, nós falamos sobre o comportamento da igreja, não é assim? A respeito da educação cristã, ou ética cristã, como uma igreja deve se comportar, se proceder diante de tanta educação, de tantos pressupostos, de tanta ética que existe por ali. Então nós aprendemos que não é através do humanismo, do naturalismo, do existencialismo, de nada disso que a igreja tem que seguir, pois a igreja deve prosseguir segundo uma ética cristã. Falamos também a respeito do comportamento do cristão, do indivíduo, desse que está inserido na igreja de Cristo. Nós falamos a respeito de Tito, capítulo 2, do 1 ao 15, como deve se comportar um homem, uma mulher, o marido, a esposa, o jovem, uma moça, um obreiro, um líder, como ele deve se comportar diante de um mundo. E hoje nós falaremos sobre a resposta do cristão para as perguntas da vida, ok? Então vamos em diante, próximo slide, para nós então entrarmos no texto. Acompanhe aí, você que pode, na sua Bíblia, os versículos de número 16 ao 18. Vamos lá. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Versículo 17. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns filósofos, epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Ok? Então, nesses 3 versículos, tem algumas informações importantes a tirar. Primeiro, nós entendemos que Atenas é o centro do conhecimento e da idolatria. Quando fala em Atenas, estamos falando na capital de filósofos e de sábios. E Paulo ele chega ali e ele começa a observar, porque ele está esperando ali Silas, está esperando ali Timóteo, e ele começa a andar pelaquela cidade.
E andando pelaquela cidade, ele começa a observar o tanto de imagens, de deuses que tinham naquela cidade. Então, por dias, Paulo ensinava o evangelho, como eu já disse, que ele começava pela sinagoga e na praça. E nessa praça, ele debatia também com filósofos, que tinha também os epicureus e também os estoicos, né? Os epicureus, que eram aqueles que cultuavam, vamos dizer assim, o prazer, pensando assim, olha, não existe o amanhã. Em ponto, verdade. Para nós não sabemos do amanhã, pois o amanhã está na mão do Senhor. Mas para eles não estava na mão de ninguém. O amanhã não existia. Então, para eles teriam o quê? Que viver o prazer. Pois vivendo o prazer a cada momento não sentiriam dor, estariam vivendo de verdade a vida. Esses filósofos ensinavam dessa maneira. E também tinham os estoicos, que eram aqueles mais naturalistas e também panteístas, que acreditavam que tudo tinha Deus, tudo era Deus, e eles acreditavam dessa maneira. E olha só para você ver que interessante, irmãos. Ele sai do Oriente, vai para o Ocidente, e eles estão agora numa região onde tem pessoas que servem a deuses pagãos, e ele tem também judeus, ele tem filósofos, como já foi citado, os epicureus e os estoicos. Se nós formos pegarmos daí, olha a situação que Paulo se encontrava, pois tinha 4 tipos de credo só aqui, ou seja, várias respostas para as perguntas da vida. Não é interessante isso, se você for parar para pensar? Ele está ensinando, mas olha o tanto de gente que tem ali com suas respostas também. Então, Paulo, ele começa a ensinar. Vamos adiante, versículo 19 ao versículo de número 23, no próximo slide, que diz assim: então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Chegam a dizer, irmãos, que Paulo, ele avistou ali cerca de 30.000 imagens dedicadas a deuses. E dentre essas dedicações aí, tinha um que dizia: ao Deus desconhecido. Vamos tentar lembrar. Paulo está na praça, ensinando essas pessoas, o qual já disse, e algumas pessoas que estão ali não conseguem entender, porque tinha vários tipos de pressupostos ali, vários tipos de entendimento, e não é aquilo que eles tinham aprendido, não é a mesma forma que eles acreditavam, era novidade aos ouvidos dele. Então eles começam a querer entender e começam a dizer assim: o que esse tagarela? O que esse cara está falando? Que novidade é essa? O que ele está querendo ensinar para nós? Será que ele não sabe aonde está? Ele está em Atenas. Ele está num local de grandes filósofos, é Platão, é Aristóteles, é Sócrates e por aí vai. Será que ele não sabe
que de deuses nós entendemos muito bem, e temos todos aí. E para dizer que temos todos, tem até um altar ali escrito ao Deus desconhecido. Porque se por acaso faltar algum, se nós esquecemos de algum, então para nós não pagar um preço, já colocamos um ali. Porque temos a justificativa, ó, tá todo mundo aí. Então, pegam e dizem assim, já sei, vamos levar o Areópago, porque chegando lá, ele vai poder se explicar melhor, e aqueles sábios, aqueles doutores da sabedoria, vão saber julgá-lo, se é verdade ou se não é, ok? Então vamos ao slide. Paulo avista cerca de 30 mil imagens dedicadas a Deus, dentre esses uma, ao seguinte escrito, ao Deus desconhecido. Paulo é levado ao Areópago, local de reunião dos doutores do saber, então faz referência a um que eles adoram sem conhecer. Então Paulo, ele chega lá, e chegando lá, ele é apresentado, e nessa apresentação, ele cita que ele quer falar a respeito do Deus desconhecido. Ele citando o Deus desconhecido, automaticamente gera uma atenção e uma curiosidade de todos. Por quê? Porque ele vai falar acerca de um Deus desconhecido, um Deus que ninguém conhece. Então ele é aberto à oportunidade para ele. Olha que sabedoria, né? Como que eu vou ganhar a atenção desse povo? Esses homens cheios de arrogância, de soberba, de sabedoria. Será que eles vão querer me ouvir? Então ele pega nisso, ao Deus desconhecido. Por quê? Porque todos vão querer ouvir. Porque eles queriam saber, queriam conhecimento. E eles tinham algo ali dentre eles que eles não conheciam. Mas chega um homem que conhece, então vamos ouvi-lo. E olha que interessante, irmãos. Paulo, ele inicia trazendo uma que nós chamamos de revelação geral a respeito desse Deus que eles cultuavam, que eles tinham, que eles, entre aspas, adoravam, mas eles não conheciam. Eles não conheciam ao Deus que eles mesmos colocaram no altar. Então Paulo inicia dando uma revelação geral, que nós vamos encontrar isso nos versos 24 ao 29. Vamos lá? Olha o que Paulo diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se dele alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, respiração e tudo mais. Versículo 26. E de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para que buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, ou a prata, ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Olha isso, irmãos. Paulo traz então uma revelação geral
ele começa a mostrar ou apresentar quem é esse Deus desconhecido por eles, porém revelado para Paulo. Então, nesse dizeres, ele diz: ele é o Criador e Todo-Poderoso, não se limita a espaço feito por homens. O que ele está querendo dizer aqui? Que Deus é esse que ele está apresentando? Repare que 30 mil deuses que tinham ali naquela cidade, cada um tinha a sua função, ou cada um desses fazia alguma coisa específica na vida de uma pessoa. Mas agora ele apresenta um só, que faz e que criou todas as coisas. Olha isso, apresentando ele como Criador, Todo-Poderoso e, detalhe, que não se limita a um espaço feito e criado por um homem. Porque todos os deuses que foram criados ali, foram criados segundo o pensamento humano. Então o homem natural, ali, ele imaginou um Deus, e criando esse Deus, ele também imaginou e criou uma forma desse Deus agir. Ou seja, na mente deles, eles fizeram tais imagens de ouro, de prata, de pedra, e ali ele colocou: olha, esse aqui faz isso aqui. Agora Paulo apresenta um transcendente, um que não cabe, não tem como você imaginar quem é ele, não tem como entender. Por quê? Porque nós somos pessoas comuns, homens naturais. Como é que nós vamos entender o pensamento de um Deus se ele não se revelar a nós? Então Paulo ele começa a mostrar esse Deus partindo do ponto que ele mesmo se apresenta nas Escrituras como grande, como soberano, como Criador, como o eterno. E ele apresenta os atributos desse Deus, e ele mostra de verdade quem é esse Deus. E ele diz: não tem como colocar ele, limitar ele nessa imagem. Não tem como, não cabe. Ele é muito grande, ele é muito poderoso. Foi ele que criou todas as coisas. E ele dá continuidade dizendo: ele não precisa de nada do homem. Pelo contrário, é ele que cuida de tudo. Ele não precisa de nada. De nada. Pois ele é o Criador. É ele que faz. E pelo contrário, ele não precisa de nós. É nós que precisamos dele. E por sua misericórdia e infinita graça, ele tem cuidado de nós. Ele tem nos sustentado. E ainda tem nos acrescentado muitas coisas, apresentando agora esse Deus como um Deus também bondoso. E ele começa também dizendo assim: fez todos a partir de Adão. Foi ele quem criou o homem. E ele não está longe de cada um de nós, e não se reduz apenas a uma imagem. Ele começa a apresentar esse Deus. Ele mostra os atributos desse Deus. Ele mostra quem é esse Deus desconhecido. Então agora todos ali conhecem esse Deus, que era quem? O Deus desconhecido, e agora passa a ser o Deus revelado.
agora eles começam a entender: agora eu sei quem é esse Deus, agora eu sei o tamanho desse Deus. É óbvio que alguns que estavam ali já entenderam o seguinte: para que eu vou adorar a 30 mil, que cada um faz uma coisa, se eu posso adorar apenas um, que tem todo o poder e faz todas as coisas, e tudo Ele criou e tem sustentado. Olha isso, irmãos. Mas Paulo não termina aí apenas dando essa revelação geral. Ele segue. Vamos agora do versículo 30 ao versículo 34. Que diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Versículo 32: quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, e outros disseram a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Preste atenção no versículo 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Agora ele está mostrando aqui não mais o que esse Deus fez, mas agora ele está apresentando para todos esses ouvintes qual é a vontade desse Deus, qual é o querer desse Deus. É isso que ele está mostrando para esse povo agora. Olha, eu apresentei para você quem é esse Deus, mas esse Deus tem a sua vontade, esse Deus tem o seu querer. Não é do jeito que vocês serviam a esses deuses aí, que vocês criaram, e vocês faziam conforme vocês queriam, segundo a vontade de vocês. Agora não mais. Esse Deus Todo-Poderoso, Ele tem a vontade dEle e a maneira correta de adorá-lo. Agora não tem mais desculpa. Agora vocês estão adorando a um que vocês conhecem, e uma vez conhecendo, tem que seguir a vontade dEle. Esse slide, que é do versículo 30 ao 34, diz: Deus não levou em conta o passado, porém agora estão conhecendo a verdade e precisam então se arrepender. Paulo está dizendo assim: olha, tudo que vocês faziam, essas oferendas, essas formas de vocês cultuarem esses deuses, a partir de hoje, o Senhor não leva mais em consideração. Isso ficou no passado. Porém, vocês precisam se arrepender. Mas arrepender como? De que maneira? Como fazer? Ele dá continuidade. E crer no Cristo, que morreu e ressuscitou, e um dia julgará o mundo. Ele não somente apresenta o Deus, ele não somente diz: olha, se arrepende aí por tudo que vocês faziam, mas ele também ensina como fazer. No pensamento de vocês existe 30 mil caminhos, mas esse Deus é o único caminho. É por meio de Cristo, é através
dele. E ele não é um caminho, ele é o caminho. E só através do nome dele que vocês serão salvos. E disso não tem como escapar, porque ele voltará e ele julgará o mundo. Você querendo ou não, você acreditando ou não, ele vai voltar e todos os olhos verão e toda língua confessará que verdadeiramente ele é o Senhor. Nesse ponto encerraram. Nesse ponto eles encerraram. Porque na filosofia grega, pela matéria semá, eles não acreditavam em ressurreição. E quando aqui Paulo traz essa novidade aos ouvidos dele, alguns ali já se incomodaram. Falou: para por aí, chega, tá bom até aqui. Outra hora a gente te convida, você vem aí e explica novamente a respeito dessa nova doutrina aí. E quando ele sai, a reunião continua lá fora, porque pessoas vão até ele, porque é assim que Deus faz. Paulo, irmãos, ele não está preocupado com o resultado. A preocupação de Paulo é levar o evangelho aos ouvidos, porque o resultado veio do Senhor. O resultado não vem de Paulo, o resultado vem do Senhor. Paulo, ele só leva o evangelho aos ouvidos. Dos ouvidos ao coração é só o Espírito Santo que faz a obra. Então não tem como contabilizar, 5 para Jesus, 10 para Jesus, não tem como, porque quem faz a obra é Deus. A preocupação dele é o que? Levar a mensagem, que essa é a nossa preocupação dos pregadores. Nós entendemos que nós somos quem? Um mero carteiro, só isso. Que responsabilidade que eu tenho com essa mensagem? Com a mensagem em si, nenhuma. Eu tenho responsabilidade em levar, entregar. Agora o conteúdo vem daquele que escreveu e não minha. Então Paulo, ele tinha essa consciência. Qual? Como um carteiro, entregar a mensagem. Agora o resultado vem do Senhor, é dele que vem, porque não sou eu que vou fazer com que você aceite Jesus. Não, eu estou pregando aqui, a mensagem está chegando no ouvido de vocês aí, desses irmãos que estão assistindo, vão assistir depois. Agora essa grande obra, que é levar essa palavra do ouvido ao coração, é só o Espírito Santo que tem o poder. E ali naquele exato momento, o Senhor fez grandes coisas, porque pessoas começam a ir até ele e perguntar. Então nós podemos dizer que ali também é plantado uma igreja, porque ali ele dá continuidade às doutrinas, ele começa a ensinar a respeito desse Deus de Jesus, do querer de Deus, o que fazer e como proceder. É assim que ele faz. E vamos para a conclusão. Existe uma verdade absoluta. Em meio, lembra como eu comecei? Várias perguntas, não é assim? Para a vida. E dessas várias perguntas também existe o quê? Muitas respostas. Só que Paulo está mostrando o seguinte: diante de tantas perguntas e tantas respostas, existe uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta é o Evangelho, mensagem de boas novas ao mundo perdido por seus pecados. Precisamos o conhecer e se relacionar com o nosso Deus, e não servir a um Deus desconhecido. Queridos,
que nós venhamos, nós como cristãos, conhecer mais a esse Deus. E não apenas o conhecer, mas se relacionar com Ele, com intimidade, para a glória dEle. E agora, não somente saber se comportar como igreja, não somente saber o meu lugar, o que fazer como homem, como um cristão, como um líder, ou como obreiro, ou como marido, como filho e como pai, mas também ter as respostas corretas para levar a um mundo perdido. Para me encerrar, é como se fosse assim, é desse jeito o evangelho, irmãos, caminhando rumo à morte. Tente imaginar isso, eterna, tá ok? Sofrimento, todos, só que nessa caminhada, você foi escolhido, o Senhor te chamou, ok? Com base na graça dEle, no querer dEle, na vontade dEle, e agora você conseguiu ter uma revelação especial, ou seja, entender a vontade do Senhor, e você sabe então o que fazer, que é o que? Se arrepender e crer em Cristo e servi-lo, ok? Então você sabendo o que fazer, ou a resposta correta, como que você vai permitir que pessoas que estão ao teu lado, ao teu redor, caminhem a passos largos para o inferno, segundo a morte, e não vai fazer nada? O mínimo é levar a verdade absoluta a essas pessoas. Ah, Tiago, ele não vai aceitar isso, não nos interessa. O que interessa é levar a verdade aos ouvidos, e Deus fará conforme a vontade dEle. Amém, irmãos? O Deus desconhecido tornou-se revelado. Louvado seja Deus por isso. Nosso Deus, nós só temos que te agradecer, Senhor, por essa tua bondade. Obrigado, Senhor. Mesmo com o muro do pecado nos separando do Senhor, mesmo os nossos pecados nos fazendo inimigo do Senhor, o Senhor, através do seu amor, misericórdia, bondade e graça, enviou o teu Filho para morrer por nós em sacrifício, e ressuscitando, deu a nós esperança novamente, fé, através do Senhor se revelando a nós, fazendo o nosso coração, que outrora era pedra, se tornar em carne, tirando as barreiras, travas dos nossos olhos, e nos fazendo enxergar o teu amor, a tua grandeza, que não tem como responder a ti de outra maneira, senão te amando por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Senhor. E que nesta manhã nós venhamos sair daqui com esse entendimento, e então não apenas continuar cultuando a um Deus que não conhecemos, ou que agora conhecemos, mas apenas conhecemos, mas não, que nós venhamos se relacionar com o Senhor intimamente, e vivermos então para a tua glória, Senhor, pois essa é a tua vontade. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Amém, Jesus.